hoje estou aqui de novo em Paris para visitar um dos prédios mais emblemáticos da cidade, a Opéra Garnier. E no final do passeio a gente vai aprender a fazer um doce maravilhoso que leva o mesmo nome desse monumento. Vamos lá? A Opéra Garnier é um teatro onde acontecem vários espetáculos de ópera, teatro, balé, e ela foi inaugurada em 1875 a mando de Napoleão III, e o nome do arquiteto era Charles Garnier, por isso que hoje ela leva esse nome de Opéra Garnier. Aí aqui tem a exposição de algumas roupas utilizadas em vários espetáculos que já aconteceram aqui na ópera. Agora a gente vai ver a sala de espetáculos. Essa sala tem capacidade para 1979 lugares. E esse é o famoso lustre que pesa 8 toneladas e tem 400 lâmpadas. E um acidente que aconteceu em 1896, que esse lustre caiu na plateia, inclusive matou uma pessoa, uma senhora, é a origem de várias lendas que acabaram gerando o famoso romance O Fantasma da Ópera, que acontece aqui nessa ópera. Então, não sei se vocês sabem, uma das primeiras cenas do Fantasma da Ópera, o lustre cai na plateia, e também o lago subterrâneo que existe no Fantasma da Ópera, ele existe aqui também, é um lago que existe para combater incêndios e para estruturar as fundações desse palácio aqui. E esse desenho no teto, ele foi feito nos anos 60 pelo famoso pintor Marc Chagall. Aqui é o Grand Foyer do teatro, onde acontecem os eventos e as pessoas ficam esperando antes do espetáculo e nos intervalos do espetáculo. E tem vários alunos de arquitetura que vêm desenhar a estrutura, aprender um pouco mais sobre a estrutura do prédio. A riqueza de detalhes. Os afrescos lá em cima são desenhos da mitologia. E aqui fora tem uma sacada com uma vista super linda. E hoje tá um dia lindo de sol depois de tantos dias que eu filmei pra vocês debaixo de chuva. E depois desse lindo passeio pela Opéra Garnier, a gente vai voltar pra cozinha para mostrar pra vocês uma outra opéra, um doce delicioso de chocolate e café. Vamos lá? A primeira etapa da receita é o biscuit joconde, que é um tipo de pão de ló, só que com amêndoas. Eu começo levando em uma tigela os ovos, o açúcar, a farinha de amêndoas e a farinha de trigo. Aí eu bato bastante até que essa mistura fique esbranquiçada e dobre de volume. A receita completa com todas as medidas eu vou deixar lá no site www.platdujour.com.br. Aqui eu tenho um pouco de manteiga derretida que eu vou colocar um pouquinho da massa para dar uma dissolvida antes, e aí eu coloco essa mistura dentro da massa e incorporo bem. Agora a gente vai bater as claras em neve. Quando as claras já estiverem começando a ficar fofinhas, a gente acrescenta o açúcar. Aí é só continuar a bater até que elas fiquem bem firmes. E então a gente coloca as claras em neve dentro da mistura de ovos e farinha. E vai mexendo bem delicadamente porque a gente não quer perder essa leveza da massa. Aí eu vou colocar uma camada fina da massa em uma forma quadrada forrada com papel manteiga. Essa quantidade dá para fazer 3 formas desse tamanho. Agora eu levo em forno pré-aquecido a 240 graus por 5 minutinhos.
Na segunda etapa, a gente vai preparar a nossa ganache de chocolate. Eu tenho aqui o chocolate meio amargo, eu vou acrescentar também alguns cubinhos de manteiga. E aí eu coloco o creme de leite fresco que eu fervi antes no fogo. Abafo com um pratinho. E o calor do creme de leite vai fazer tudo derreter até virar uma ganache bem cremosa. A terceira etapa da receita é o nosso creme de café, que a gente vai começar preparando uma calda de açúcar. Eu umedeço o açúcar com um pouquinho de água, só o suficiente para umedecer mesmo, e levo ao fogo até que ele atinja 120 graus. Se você não tiver um termômetro, na hora que as bolhas começam a borbulhar mais devagar, e você pega um pouquinho da calda e coloca na água fria e já dá para formar uma bolinha com os dedos. Em uma tigela eu coloco então as gemas de ovo e vou acrescentando um fiozinho bem fino, jogando pela parede da tigela a nossa calda quente. Na hora que a mistura tiver dobrado de volume, a gente acrescenta a manteiga em temperatura ambiente. Quando o creme estiver bem consistente, eu vou aromatizar com um pouquinho de café que eu passei bem forte. E a última etapa da nossa sobremesa é a montagem. Eu tenho aqui a mesma proporção de açúcar e água que eu levei ao fogo só para derreter o açúcar, e eu acrescento um pouquinho de café bem forte para aromatizar esse xarope. Essa calda ela vai servir para umedecer o nosso bolinho. Eu começo então passando uma camada de creme de café por toda a superfície do primeiro bolo. Agora eu levo para a geladeira por mais ou menos uns 30 minutos até que o creme fique mais durinho. Depois que ele estiver endurecido, eu posso fazer então uma camada de ganache. Aí eu cubro com o outro bolo e vou repetir esse processo mais 2 vezes, ou seja, 3 camadas. Depois das 3 camadas eu deixo o bolo na geladeira até ele ficar bem firminho, e aí eu vou colocar então uma cobertura, que pode ser de ganache ou então uma cobertura brilhante, como eu vou fazer aqui. E agora eu vou cortar todas as laterais da nossa opéra para que a gente possa ver as camadas de bolo. A opéra normalmente é servida em porções individuais retangulares. A história conta que essa sobremesa foi inventada nos anos 50 pelo confeiteiro da Maison d'Aloyau, e ela leva esse nome para homenagear as dançarinas da opéra que costumavam passar na loja para comprar uns docinhos. Para dar um acabamento um pouquinho diferente, eu gosto de polvilhar cacau em pó, mas é totalmente opcional. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!